Oi, meus amores, bom dia, boa tarde. Vamos finalizar a nossa semana, né? Graças a Deus. Que vocês tenham um bom final de semana, que Deus abençoe hoje, amanhã e o domingo de vocês, tá certo? Segunda-feira a gente retoma as nossas atividades de novo, né? Mesmo que seja assim à distância, tá bom? Tia Tati também tá mandando um beijo pra vocês, que vocês se cuidem, tá certo? A gente tá com muita saudade de vocês. E vamos falar com o Papai do Céu. Se cuidem e façam também a tarefinha, tá certo? Não deixem de fazer, não. Realizar as atividades e mandar sempre uma foto da tarefinha, não. Tá certo? Hoje a nossa última aula vai ser de ciências, para finalizar a semana, tá? Semana que vem eu acredito que a gente vai gravar mais com o livro não, tá? A gente vai concluir, já foram 2 semanas, né? Então a gente só vai iniciar agora com as aulas específicas a próxima semana, tá certo? Novamente. Tá? E depois é que vai ter o livro novamente, porque já foi 2 semanas de livro, né? Para vocês descansar um pouquinho também. Então, bora falar com o Papai do Céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra de todo mal. Amém. Vejam, o primeiro ano são as páginas 201, 202 e 203, tá certo? Aí vocês mandam a foto, que não, se não conseguir fazer a tarefa, que tia Lielma faz com vocês, né? Como eu já expliquei, não tô com o livro e nem tenho as folhinhas, tá? Então, vocês que passam pra mim e eu explico. O do segundo ano são as páginas 254, 255 e 256, tá certo? Na 254... tá falando continuação dos animais, né? As características dos animais, né? E aí aqui tem a primeira questão. Desenhe nos espaços abaixo um animal com pelos e um animal com escamas e escreva o nome deles. Então, um animal com pelo pode ser um cachorro ou um gato ou qualquer outro que tenha pelo. Você vai colocar o desenho e vai botar o nome embaixo. E o com escamas, o peixe, né? Então, desenha um peixinho e coloca o nome no quadradinho, tá certo? Do primeiro. No segundo, ligue o animal à descrição do seu modo de locomoção. Então, tem aqui um tubarão, um veado, né? A cobra e um pássaro. Então, tem aqui rasteja, voa, nada e salta. Então, você vai apenas ligar o que salta, que pula, né? Aí, você vai colocar o quê? Salta. O que nada, já tá dizendo, né? Então, você vai ligar para nadar. O que voa, para voar. E o que rasteja, que é a cobra, você vai e liga, tá certo? Na 255 é só um texto, o ser humano e os outros animais, né? O modo de vida. Vocês vão fazer a leitura, tá certo? E na 256, animais domesticados e animais silvestres. Ou seja, os animais domesticados é aquele que pode viver com o ser humano, ou seja, até dentro de casa, né? Que a gente possa ter em casa. E os silvestres é aquele que não pode ter contato com o ser humano, que vive solto, livre, tá certo? Então, essas são as páginas do segundo ano, tá? 254, 255 e 256. O terceiro ano são as páginas 249, 250 e 251, tá certo? Na 249, você vai encontrar no diagrama de palavras o nome de 4 animais e completar as frases com eles. Então, tem os 4 aqui, ó. Tem papagaio, tem a tartaruga, tem o urso e tem o gato, tá certo? São 4 nomes de animais. Aí, aqui, embaixo tem letra A, B, C ou D. O papagaio tem um corpo coberto de penas e nasce do ovo. B, a tartaruga tem uma carapuça dura e nasce do ovo. C, o urso é um animal selvagem coberto de pelos. E o D, o gato é um animal doméstico coberto de pelos. Na 250 tem quais são as características aqui, ó, 250, tá? Porque quem tiver a folhinha, coloca lá. Quais são as características comuns a todos os seres vivos? Então, a resposta é: os seres vivos nascem, crescem, se alimentam, reproduzem e morrem. Essa é a resposta do segundo. Terceiro, de quais formas os animais podem nascer? Então, vocês vão colocar, alguns são chamados ovíparos, que nascem de quê? Do ovo. E outros vivíparos, que nascem da barriga da mãe, tá certo?
E aqui você vai colocar, o quarto é para recortar de jornais e revistas, ou imprimir da internet 2 imagens de animais com as características citadas a seguir. Animal que voa, animal que nada, animal que rasteja. Não precisa imprimir nada, só é vocês desenhar um animal que voa, no caderno mesmo de ciências, tá? Um animal que nada e um que rasteja, né? E no 5, observar as imagens e indicar se os animais são domésticos ou selvagens. Tem aqui o cachorro, o leão e o golfinho. Então, o cachorro é o quê? Doméstico. O leão selvagem e o golfinho também selvagem. O que é um animal carnívoro? É um animal herbívoro. Esse é o 6. O carnívoro, é o que se alimenta de quê? De carne. E o herbívoro é o que se alimenta de vegetais. E depois no 7 vai ligar as fases da vida do ser humano às respectivas características. Aí tem a infância, a adolescência, a idade adulta e a velhice. Fase em que geralmente se forma uma família. É o que? Na fase adulta, né? Fase em que é necessária a proteção dos pais. É na infância. Fase em que se tem mais experiência, mas a saúde precisa de muitos cuidados. É na velhice. E a fase em que há grandes transformações no corpo é a adolescência. E na última página do terceiro ano, classificação dos animais. Animais invertebrados, que são os animais que não têm ossos. Esse aqui é os vertebrados, é os que têm ossos, tá certo? Tem coluna vertebral. Então, essas são as páginas do terceiro ano. Do quarto ano, são as páginas 280, 281 e 282. Na 281, seres decompositores. Tá vendo? Você vai fazer a leitura, que tem aqui até um exemplo, né, de como acontece. As plantas, um animal, em seguida, como se reproduz, essas coisas todas, os nutrientes que saem do corpo dos animais. Então, você vai desenhar uma cadeia alimentar comum em seu cotidiano. Por exemplo, você vai desenhar um boi, uma vaca, um cavalo comendo capim, né? Em seguida, aí ele botou para fora o capim, aí vem uma galinha, aí come lá. Dali das fezes do animal, ela já vai tirar os alimentos, que estava dentro do corpo de quem? Da vaca, entendeu? Isso tudo é o quê? É uma cadeia alimentar dos animais, né? Lógico, porque o ser humano vai fazer isso, né? Então, essa é a página 280. Na 281, do quarto ano tem: qual é a importância das plantas na cadeia alimentar? Então, você vai colocar: elas são os organismos produtores, a base da cadeia alimentar. É delas que vem a energia, que será transferida aos outros seres vivos da cadeia. Segundo, qual é a função desses seres da fotografia em uma cadeia alimentar? Esse daqui, ó. Não sei se está dando para vocês verem. Esse aqui, né? Que é uns fungos. Esse aqui é um pedaço de tronco. Eles são de uma árvore morta. Aí tá cheio de fungo. Aí vocês vão colocar: os fungos são decompositores, liberando os nutrientes que estão na matéria orgânica para que possam ser reaproveitados por outros seres da cadeia alimentar. E no terceiro, observar o exemplo de cadeia alimentar representando no esquema abaixo. Preencha as linhas indicando a função de cada ser vivo na cadeia. Então, você vai colocar aqui, ó, onde tá esses espaçozinhos, os tracinhos. Você vai colocar produtor, decompositor, consumidor secundário e o consumidor primário. O consumidor primário é o peixe. O secundário é esse animalzinho aqui, que ali a Alma não tá conseguindo decifrar, mas é esse do lado, tá certo? Aí, os vermezinhos são o decompositor e o produtor é onde tem a plantinha, tá certo? Onde tá a plantinha. De onde as plantas conseguem a energia que utilizam para produzir o próprio alimento no processo de fotossíntese. Aí tem 4 quadradinhos dos seres vivos, da luz do sol, do solo ou da água. Então, é da luz do sol. Então, marca um X. E, por fim, na 282 do quarto ano, o que é fotossíntese e por que ela é importante na cadeia alimentar. Então, você vai botar. Não vai colocar tudo não, porque é grande, tá? Eu vou dizer só um resuminho. Fotossíntese é o processo em que as plantas produzem o seu próprio alimento. Foi o que eu mandei vocês fazerem no primeiro lá aquele quadradinho. Segundo, em uma cadeia alimentar, as setas indicam o sentido da transferência de energia de um ser vivo para outro. O esquema a seguir apresenta os seres vivos de um ambiente de floresta. Indique com setas qual
seria o sentido de transferência de energia entre eles em uma cadeia alimentar. Então, seria assim. Tem 4 setinhas, ó. Só que é do contrário, tá? Não é do início do passarinho pra cá, não. É o contrário, é da onde tá largado, ó. Pro sapo, aí do sapo vem pra cobra, né? E da cobra vem para o passarinho. Para vocês indicar com seta. Quais seres vivos faltam nesta cadeia alimentar para que ela esteja completa? Faltam o quê? Os decompositores, que são os vermes ou os fungos. Assim como os outros animais, os seres humanos também se alimentam. Nossa alimentação é muito variada, mas a maior parte dos alimentos que consumimos vem de locais como mercados e feiras. Isso é o terceiro, tá? De onde vêm os alimentos que compramos nos mercados e feiras? A letra A do terceiro. Aí vocês vão colocar, aí vocês vão colocar assim, que a resposta é muito grande, eu vou resumir, tá? Eles vêm das fazendas, sítios e plantações, tá? É a resposta só, fazendas, sítios e plantações. E na B, os seres humanos são consumidores primários ou secundários? Podemos ser consumidores primários quando nos alimentamos de vegetais e consumidores secundários quando nos alimentamos de outros animais, ou seja, de carne bovina, por exemplo. No caderno, monte uma cadeia alimentar usando os seres vivos representando no quadro abaixo. Planta, borboleta, serpente, sapo, coruja, gavião e cogumelo. Então, você vai desenhar a primeira planta, aí bota uma setinha, aí vai botar a borboleta, aí bota uma setinha, bota o sapo, aí bota uma setinha, a serpente, aí bota uma coruja, outra tracinha, o gavião e por último o cogumelo. Isso aqui é uma cadeia alimentar, tá? Esse foi do 4º ano. Pra gente encerrar o nosso final de semana, o 5º ano é as páginas 309, 310 e 311. Os animais vertebrados, que são os que têm coluna vertebral, tá certo? Aí tem aqui os peixes, os anfíbios, são aqueles que têm pele lisa e escorregadia. Os répteis, têm um corpo coberto de escamas. As aves têm um corpo coberto de penas e os mamíferos são aqueles que cobertos de pelos e respiram por pulmões. Na 310, interações alimentares entre os seres vivos. Né? Os animais, o leão é carnívoro, alimenta-se de outros animais. O ser humano alimenta-se de plantas e de outros animais. Aí tem 3 questões nessa página 310. Qual é a principal característica dos vertebrados? No primeiro, você vai responder a presença da coluna vertebral e do crânio. No segundo, o que é o esqueleto e qual é a sua função? O esqueleto é o conjunto de quê? De ossos. E a função dele é sustentar os órgãos, tá certo? E no 3, em grupo com um colega, isso aqui não precisa não, é para fazer uma pesquisa na internet para conhecer mais detalhes sobre animais herbívoros, carnívoros e onívoros. Não precisa, no caderno de ciência mesmo do 5º ano, você vai colocar lá animais carnívoros, herbívoros e onívoros. Pesquisem o que é os 3 e coloca aí um pouquinho de cada um, tá certo? Aí na página 311, que é a última página do 5º ano, né? Graças a Deus. Primeiro, relacione corretamente os nomes aos seres vivos mostrados. Tem aí o peixe, anfíbio, réptil, ave e o mamífero. O anfíbio é a cobra. O réptil o anfíbio é o largato, é porque parece com a cobra. Aí, o réptil é a cobra. A ave já tá aqui na cara, que é um tucano, né? Eu vou mostrar pra vocês, tá? O mamífero é o elefante. E o peixe, o tubarão, né? São essas imagens aqui, ó. Pra quem tem um livro e pra quem tem a folha, tá? Aí, número 2, selecione o grupo pelo número e as principais características pela letra de cada vertebrado representado nas seguintes imagens. Depois, registre o número e a letra ao lado da imagem. Por exemplo, mamífero, aí aves, répteis, anfíbios e peixes. Letra A, seu corpo é coberto por carapaças ou escamas. Alguns se arrastam, outros põem ovos com cascas. B, seu corpo é coberto de escamas ou de pele lisa. Vivem na água e respiram por brânquias, têm nadadeiras. C, o corpo deles é coberto de pelos. Mamam quando pequenos, formam-se dentro da barriga da mãe. D, seu corpo é coberto de penas e eles têm asa, põem ovos e chocam. E a pele deles é lisa e escorregadia. Os filhotes vivem e respiram na água. Quando se tornam adultos, respiram principalmente pelos pulmões e vivem no meio terrestre. Então tem aí o sapo, tem... Eu não sei se é um cisne, porque não dá pra ver direito, né? Aí tem aí
Tia Leão me esqueceu agora esse aqui, ó, que vive na água, tá? Aí tem a tartaruga e tem um cavalo. Então, você vai colocar no primeiro quadradinho 4E, que são relacionados ao que eu li, né? Porque eu já li tudo pra vocês, tá? A resposta já tá aqui. No segundo, 2D. Terceiro quadradinho, 5B. Quarto quadradinho, 3A. E quinto quadradinho, 1C. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês aproveitem amanhã, que é sábado, e o domingo, né? E segunda-feira a gente tá de volta, se Deus quiser. Bom final de semana pra vocês. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus.